boa noite. Fala pessoal, tudo bem? Saudações, my name is LG na área. E hoje, meus amigos, iremos falar sobre um dos maiores ataques terroristas da história, já que hoje é 11 de setembro. E, logicamente, para que nessa data específica não falar do próprio 11 de setembro? Então deixa seu like, se inscreve para fortalecer nosso canal das pernas. Então, simbora! Bem, na manhã da terça-feira, dia 11 de setembro de 2001, o mundo caiu por causa de choque de dois Boeing 767 dominados por terroristas suicidas ligados à organização Al-Qaeda. E essa operação, eu vou falar um resumo. Dois caras um chamado Hanzi Youssef e Khalid Sheikh Mohammed, em janeiro de 1995, fizeram um plano chamado Operação Bojinka, que no caso, esse plano foi financiado pelo Osama Bin Laden e também pelo Ridwan Essamuddin, onde essa operação Bojinka, que era o Qaeda aqui, mas eu sem mais para a operação Bojinka mesmo, eles planejavam matar o Papa na época, que no caso era o Papa João Paulo II, e também detonar explosivos a bordo de incríveis 11 aviões comerciais indo da Ásia para os Estados Unidos, pretendendo matar pouca pessoa, apenas 4.000 passageiros. Sério, 4.000 passageiros é muita coisa para destruir 12 aviões. Voltando, que no caso o que aconteceu foi o seguinte: embora as torres gêmeas fossem construídas para resistir aos impactos de aviões desse tipo, as torres pegaram fogo e foram ao chão em menos de 2 horas. Bem, a primeira torre que caiu das torres gêmeas foi a Torre Norte, que no caso, um Boeing 767 saiu das 7h59 da manhã em Boston, tinha 81 passageiros, 9 comissários e 2 pilotos. E logo depois Eita, eu pausei sem querer aqui, foi mal. Continuando, o avião se chocou contra a Torre Norte entre o 96º e o 103º andar, incríveis 49 minutos depois da decolagem. E logo depois, às 9h53 da manhã, quase 10 horas, a Torre Norte caiu e foi reforço do zoeiras da parte. E depois caiu a Torre Sul, que no caso, às 7h58 da manhã, também de Boston, estava saindo outro Boeing 767, dessa vez da United Airlines, que estava decolando rumo a Los Angeles com incríveis 56 passageiros, 7 comissários a bordo e 2 pilotos. Então, com isso, às 9h03 da manhã, a aeronave atingiu a Torre Sul entre o 87º e o 93º andar, 65 minutos depois, após a decolagem. Com isso, às 10h28 da manhã, mais uma torre foi para a vala. O impacto causado pelos choques dos aviões e pelo desabamento das duas torres abalou as estruturas dos prédios vizinhos. Então, com isso, o prédio 7, que fazia parte do conjunto de 7 prédios do World Trade Center, caiu às 5h25 da tarde do mesmo dia. Ainda às 8h10 desse mesmo fatídico dia, o Boeing 757 da American Airlines partiu do aeroporto de Dulles, de Washington, para Los Angeles, onde às 9h43 foi jogado sobre o Pentágono, que no caso é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e também do Comando das Forças. Com isso, o avião atravessou 3 alas dos edifícios e a 3 quilômetros da Casa Branca, a residência oficial do presidente da época.
Qual que era? Eu não sei. O editor vai deixar aqui em pronto. Fala galera, aqui é o Luiz do Futuro. E eu pesquisei sobre o presidente dos Estados Unidos e vou falar aqui, só para vocês verem. Na verdade, em 2001, os Estados Unidos teve 2 presidentes. Que houve uma transição de poder com o Bill Clinton, que era presidente dos Estados Unidos na época. Aí terminou o mandato dele e foi pro George Bush, que assumiu a presidência. Aí, então, com isso, no dia 20 de janeiro, quem assumiu até o dia 20 de janeiro de 2001, o presidente era o Bill Clinton. E a partir do dia 20 de janeiro de 2001, passou a ser o George Bush. Com isso, cerca de 130 pessoas morreram. E esse dia, mano, foi tão louco que às 10h10, horário dos Estados Unidos, um avião idêntico da United Airlines caiu na Pensilvânia e deixou incríveis 45 pessoas mortas. Fugindo um pouquinho do assunto do tema, mas ainda continuando do tema, é que, mano, é o seguinte: tem um montão de gente que faz memes, sabe, aqueles videozinhos, imagem que nós vê na internet e ri. Então, fazem isso até com as coitadas das Torres Gêmeas, velho. Com as Torres Gêmeas. O mais conhecido desse memes é essa montagem do Celso Portiolli. E também, mano, eu tenho uma piada bem pesada que pergunta por que os Estados Unidos e a Inglaterra não podem jogar xadrez. E óbvio que eu não vou falar essa piada, porque essa piada é pesada pra um caramba, meu nobre. Voltando agora, vamos falar algumas coisas que aconteceram nesse 11 de setembro. Primeiro, as Torres Gêmeas de incríveis 110 andares davam pro World Trade Center o posto de 5º edifício mais alto do mundo. Eu posso trazer isso num futuro vídeo, mas enfim, continuando. Onde acompanhou os impressionantes números do complexo, onde há cifras e outros fatos ligados à catástrofe. Segundo, as 7 torres do WTC ocupavam uma área de incríveis 64.750 metros quadrados, onde havia 6 subsolos com estacionamento para 2.000 carros e ligação com 2 estações de metrô. Terceiro, a Torre Norte tinha 417 metros de altura e a Torre Sul 2 metros a menos, 415, onde as demais tinham entre 8 e 47 andares. Que inclusive o WTC custou mais de 1.200.000 bilhões de dólares para ser construído, onde os escritórios de 400 empresas de 25 países estavam instalados no local. E também nas Torres Norte e Sul trabalhavam, mano, 50.000 pessoas. Não é à toa que deixou bastante gente morta por aí. E toda essa gente produzia 50 toneladas de lixo por dia e consumia 8.500.000 litros de água potável. Também foram recolhidas incríveis 1,8 milhões de toneladas de entulho dos escritórios e ainda gastou-se com a limpeza do local e resgate de sobreviventes, de 3 milhões de dólares em exatos 260 dias de trabalho. E também somente 291 corpos foram encontrados intactos nos escombros. Além deles, as equipes recolheram outros 19.497 partes de restos humanos. E também, apesar de ter sido divulgado que 2.819 pessoas morreram por causa do atentado, esse número foi revisto diversas vezes. E um relatório publicado em 2003 apontava mais
menos do que isso, que no caso esse relatório apontou 2.752 pessoas mortas. E ainda, um Boeing 767, se pode considerar tanto da American Airlines, tanto da United Airlines, pesa 179 toneladas e carrega 90.770 litros de combustível. E que também calcula-se que cada avião colidiu contra as torres com um impacto equivalente a mais de 1.000 vezes o próprio peso. E também, mano, hoje, dia 11 de setembro de 2025, se completam exatamente 25 anos dos atentados do 11 de setembro. Vai ser, mano, bastante coisa. É bastante coisa para apenas um ataque que aconteceu lá em 2001. O plano... E agora vamos falar de um plano que eu ainda não falei no vídeo, que eu vou falar agora. O plano da Al-Qaeda para o 11 de setembro. Esse plano envolveu incríveis 19 terroristas liderados pelo Osama Bin Laden lá, e com base lá no Afeganistão, onde esse plano sequestraram 4 aviões comerciais que usaram como armas contra alvos nos Estados Unidos, como as próprias Torres Gêmeas e o Pentágono, culminando com um quarto avião que caiu lá na Pensilvânia após uma resistência dos passageiros, onde a operação foi planejada como uma forma de punir os Estados Unidos por sua presença militar no Oriente Médio e inspirar o radicalismo islâmico. Resultado? Quase 3.000 mortes e uma grande mudança na política de segurança global. Bem, o idealizador desse plano foi concebido pelo Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda na época, que se baseava no Afeganistão sobre a proteção do regime talibã. E a motivação iniciou uma campanha contra os Estados Unidos por causa da instalação de bases militares na Península Arábica, que é um local considerado sagrado para o Islã. E agora a execução do plano foi bem louca. Primeiro que no sequestro, 19 terroristas afiliados sequestraram 4 aviões. E aí então, 2 desses aviões atingiram as Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York. O terceiro avião foi lançado contra o Pentágono, na sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E o quarto avião da United Airlines, o Flight 93, caiu em um campo na Pensilvânia após passageiros tentarem retomar o controle da aeronave. Onde esse atentado marcou o início da chamada Guerra do Terror por parte dos Estados Unidos, que incluiu a invasão do Afeganistão e também do Iraque. E esse evento levou mudanças significativas nas políticas de segurança dos países e na atuação de agências de inteligência. E as forças de inteligência globais continuaram a atuar e países implementaram leis antiterrorismo para impedir que a Al-Qaeda e grupos afiliados realizassem novos ataques em larga escala. Bem, meus consagrados e minhas consagradas, muito obrigado por ter visto o vídeo. Muito obrigado mesmo. Deixa o like e se inscreve para nós chegar nos 1.000 inscritos. Muito obrigado. Uma coisa. O que é? Boa noite.